Saudações, irmãos de Ideal Espírita. Hoje nos propomos a dar início à leitura comentada do livro Voltei, esse livrinho aqui. Ele foi escrito pelo irmão Jacó, pela psicografia do Chico Xavier. É uma obra que se destina a informar as ocorrências da vida desse irmão, da vida espiritual, a partir do momento em que ele deixou a vida material. Ele então enfrentou novidades, ele enfrentou situações que ele não julgava poderem acontecer, e isso pode acontecer com qualquer um de nós. Então, é bem interessante essa leitura. Vocês podem acompanhar, se tiverem o livro, podem acompanhar. Nós vamos fazer comentado, então nosso objetivo não é vencer capítulos, terminar depressa, pelo contrário, é ir devagar, conversando, comentando e esmiuçando cada uma das ocorrências que ele relata aqui e que sejam do nosso interesse. Vamos começar pela introdução, é claro. O irmão Jacó registra da seguinte forma: a luta continua. Enquanto no corpo não formulamos a ideia exata do que seja a realidade além da morte. Ainda mesmo quando o Espiritismo nos ajuda a pensar seriamente no assunto. Debalde, tentaremos calcular relativamente ao futuro depois do sepulcro. Então, claro que todos nós imaginamos como é que vai acontecer, o que vai acontecer. Às vezes ficamos contentes, achando que vai ser muito bom, e às vezes ficamos um pouco temerosos, lembrando dos erros cometidos nesta vida. Então, ele diz que é muito difícil, né, embora pensemos sobre o assunto, calcular como será. Os quadros sublimes ou terríveis no plano externo correspondem, de alguma sorte, à nossa expectativa. Contudo, os fenômenos morais dentro de nós são sempre fortes e inesperados. Antes da passagem, tudo me parecia infinitamente simples. Não passaria a morte de mera libertação do espírito, e mais nada. Seguiria nossa alma para esferas de julgamento, de onde voltaria a reencarnar, caso não se transferisse aos mundos felizes. Então, o pensamento dele era bem prático, bem simples. Compreendo hoje que aceitar esta fórmula seria o mesmo que menoscabar a existência humana, declarando-se que o homem apenas renascerá na terra, respirará entre as criaturas e em seguida se libertará do corpo de baixa condensação fluídica. Quantos conflitos, porém, entre o aparecimento e a desagregação do veículo carnal? Quantas lições entre a infância e o declínio das forças físicas? Sim, tem que levar em conta o aprendizado, as experiências, os fracassos, os sucessos, os equívocos, os acertos, muitas experiências. Reconheço presentemente que as dificuldades não são menores para a alma liberta dos mais pesados impedimentos do plano material. Entre o ato de perder a carcaça de ossos e a iniciativa de reencarnação ou de elevação, temos o tempo. E o conteúdo desse tempo reside em nós mesmos. Quantos óbices a vencer, quantos enigmas a solucionar? Acreditei que o fim das limitações corporais trouxesse inalterável paz ao coração, mas não é bem assim. No fundo, em nossas organizações religiosas, somos uma espécie de combatentes prontos a batalhar à distância de nossa moradia e,
quando nos julgamos de posse da vitória final, tornamos ao círculo doméstico para enfrentar individualmente a mesma guerra dentro de casa. Vestimos a roupa de carne a fim de lutar e aprender. E, se muitas vezes sorvemos o desencanto da derrota, em muitas ocasiões nos sentimos triunfadores. Somos então filhos da turba distraída, companheiros de 1000 companheiros, cooperadores de 1000 cooperadores. Chega, no entanto, o momento em que a morte nos reconduz à intimidade do lar interior. E se não houve de nossa parte a preocupação de construir aí dentro um santuário para as determinações divinas, quantos dias gastamos na limpeza, no reajustamento e na iluminação? Ó, meus amigos do Espiritismo, que amamos tanto, é para vocês, membros da grande família que tanto desejei servir, que grafei essas páginas sem a presunção de convencer. Não se acreditem quitados com a lei por haverem atendido a pequeninos deveres de solidariedade humana, nem se suponham habilitados ao paraíso por receberem a manifesta proteção de um amigo espiritual. Ajudem a si mesmo no desempenho das obrigações evangélicas. Espiritismo não é somente a graça recebida, é também a necessidade de nos espiritualizarmos para as esferas superiores. Vejam que importante esse alerta que ele nos traz, no desejo, sem dúvida, de nos auxiliar a que não sejamos surpreendidos na espiritualidade pela indigência, a indigência em nós mesmos. Devemos construir em nós um altar à virtude, aos valores cristãos. Devemos construir na nossa vida, vivenciar o Evangelho. É disso que ele nos fala. Falo-lhes hoje com a experiência mais dilatada. Depois de muitos anos nas lides da doutrina, estou recompondo a aprendizagem, a fim de não ser o companheiro inadequado ou o servo inútil. Guardem a certeza de que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo não é apenas um conjunto brilhante de ensinamentos sublimes para ser comentado em nossas doutrinações. É o código da sabedoria celestial, cujos dispositivos não podemos confundir. Então, nós que somos espíritas, que trabalhamos diuturnamente, fazendo pequenas palestras, conversando, orientando, nós temos que tomar esse cuidado. O autor volta da morte do corpo, para nos dizer que a vida continua, que a vida não tem fim e que é necessário que nós construamos em nós a doutrina espírita também, que o cristianismo ele tem que estar vibrante, ele tem que ser vivido, não só serve para doutrinações. Muito mais importante é que ele esteja fazendo parte da nossa vida, das nossas decisões e principalmente dos nossos pensamentos. Agradeço sensibilizado a colaboração de Emmanuel e de André Luiz nos registros humildes de meu refazimento espiritual nestas páginas que endereço aos irmãos de ideal e serviço. E pedindo a Jesus nos fortaleça a todos no trabalho a que somos conduzidos, de modo a estendermos além de nós as bênçãos que nos felicitam, rogo também ajuda para mim mesmo, a fim de que a luz divina me esclareça e auxilie dentro do novo caminho de trabalho e elevação, porque
Se a experiência carnal amadurece e passa, a vida prossegue e a luta continua. Irmão Jacó, Pedro Leopoldo, 19 de fevereiro de 1948. Então, esta primeira parte já é uma mensagem um pouco perturbadora, porque nos diz que aquilo que nós fazemos, os pequeninos deveres de que nos desincumbimos, eles não nos servem tanto quanto imaginamos. Preciso é que tenhamos muito mais dentro de nós, que tenhamos construído uma base segura dentro do nosso íntimo, porque quando nós partimos para a espiritualidade, é somente com isso que vamos contar, com o que construímos, o que fizemos, né, dentro de nós. Agora, depois dessa introdução, julgamos importante, interessante saber, afinal de contas, quem é esse irmão Jacó? Quem foi ele? Sabemos que foi um espírita, porque ele fala como um. Mas quem foi ele? O que fez? Então fomos procurar na internet, encontramos algumas, e aqui trazemos algumas referências, né? Encontramos uma biografia bem sucinta, escrita por Fernando Rossiti, no site da Associação Espírita Allan Kardec de São José do Rio Preto. E colhemos só os pontos mais importantes aqui, somente para que tenhamos uma ideia da estatura espiritual do Espírito que nos trouxe essa mensagem, esse livro todo. Ele foi Frederico Figner. Ele nasceu em 1866 e faleceu em 1947. Vejam que o livro, que a introdução é de 1948. Então, não demorou muito para ele conseguir se comunicar conosco. Ele, enquanto vivo, trouxe para o Brasil o fonógrafo, o gramofone e o disco. Criou a primeira gravadora de música nacional, a Odeon, que muitos devem conhecer. De origem judaica, nascido na República hoje chamada Eslováquia, num lar humilde, deixou sua casa aos 13 anos de idade em busca de seus ideais. Esteve em diversos países até que, em 1892, estabeleceu-se no Rio de Janeiro, onde, entre outras coisas, fundou a famosa Casa Edison e ajudou a divulgar a máquina de escrever em todo o Brasil. Foi apresentado ao Espiritismo por volta de 1903 por Pedro Sayão, pai da cantora lírica Bidu Sayão. Descrente inicialmente, somente acompanhando a cura através de receita mediúnica da esposa de um funcionário, é que ele se inclinou para o Espiritismo. Fez parte da FEB como vice-presidente, tesoureiro e membro do Conselho Fiscal. Além de seus afazeres profissionais, onde fez fortuna, era um homem muito rico. Mantinha coluna no jornal Correio da Manhã, em que divulgava o espiritismo. Era uma alma generosa, chegou a acolher em sua própria casa 14 enfermos vítimas do surto da gripe espanhola que assolou o nosso país em 1918 e que exterminou tantas vidas. Seu trabalho em tomar ditado de receitas espíritas e dar passes a enfermos celebrizou-se em sua época. Chegava a tomar 150 a 200 receitas por dia e atender inúmeros necessitados que conheciam sua dedicação através dos jornais da época. Por solicitação de um grupo de atores, ele doou um terreno de sua propriedade em Jacarepaguá para a construção do Retiro dos Artistas. Então, era um homem generoso, era um trabalhador da seara espírita, desenvolvia
com carinho e probidade todas as suas atividades. Era um bom cristão. Então vamos começar a nossa leitura examinando passo a passo o que ele nos conta. Temos aqui o capítulo 1, que se intitula De Volta. Há muitas semanas guardo a permissão de escrever-lhes, relacionando o noticiário do velho companheiro já no outro mundo. Aliás, isso não é novidade para vocês nem para mim. Quando se me esvaía a resistência orgânica, formei o projeto de endereçar-lhes um correio de amigo, logo que a morte me arrebatasse. Então, o desejo dele era de imediatamente, ou tão logo fosse possível, entrar em contato com os companheiros que ficaram na retaguarda, os encarnados, e trazer as notícias de que dispunha justamente para ajudar, para esclarecer e para informar os seus amigos. O Espiritismo fora para mim não só simples crença religiosa, tornara-se o clima constante que minha alma respirava, constituía elemento integrante de meu próprio ser. Daí o entusiasmo vibrante com que me entregava ao serviço da doutrinação e a certeza com que esperava o contentamento de fazer-me sentir aos irmãos de ideal após a desencarnação. Então, não deixava de ser um nobre desejo, uma vontade de trazer notícias da espiritualidade na medida em que ele fosse descobrindo como as coisas se passariam. Mas ele enfrentou dificuldades no intercâmbio. E ele registra: mas o serviço não é tão fácil quanto parece à primeira vista. Podemos certamente visitar amigos e influenciá-los. Todavia, para isso, copiamos o esforço dos profissionais da telepatia. Emitimos pensamento, gastando a potência mental em dose alta. E se a pessoa avisada se mostra sensível à maneira do rádio que se liga à emissora, então é possível transmitir-lhe ideias com relativa facilidade. Por vezes, a deficiência do receptor, ou seja, do médium que deve receber a mensagem, aliada às múltiplas ondas que o cercam, impede a consumação de nossos propósitos. Se o instrumento de intercâmbio permanece absorto nas preocupações da luta comum, é difícil estabelecer a preponderância de nossos desejos. Então, nesse intercâmbio, uma das primeiras coisas que ele percebeu é que nem sempre os médiuns ou a pessoa com quem ele pretendia se comunicar estava apropriadamente preparada para esse intercâmbio. Se a pessoa estivesse absorta nas suas necessidades do dia a dia, se a pessoa estivesse nervosa com algum acontecimento, enfim, não estivesse preparada, ele em vão tentaria esse intercâmbio e conseguiria, quem sabe, muito imperfeitamente. É isso que ele nos diz. A mente humana atrai ondas de força que variam de acordo com as emissões que lhe caracterizam as atividades. No aparelho mediúnico, esse fenômeno é mais vivo. Pela sensibilidade que lhe marca as faculdades registradoras, o médium projeta energias em busca do nosso campo de ação e recebe-as de nossa esfera com intensidade indescritível. Ou seja, o médium,
ele se apassiva, ele se torna passivo. E daí ele busca, ele se dispõe, ele para com suas atividades normais e se dispõe a receber. Então, a intensidade é indescritível. Calculem, pois, os obstáculos naturais que nos cerceiam as intenções. Se não há combinação fluídico-magnética entre o espírito comunicante e o recipiente humano, realizar-se-á nosso intento apenas em sentido parcial. Então, tem que haver ainda uma combinação de fluidos, de magnetismo entre o espírito comunicante e aquele que vai receber a comunicação, a fim de que essa mensagem chegue de maneira mais completa. E se assim não for, será muito parcial, será muito incompleta. É quase impossível impormos a nossa individualidade completa, ou seja, é quase impossível que ele, com todas as características, consiga falar como ele gostaria. Há muitas interferências. Ainda mesmo em se tratando da materialização, o visitante do outro mundo depende das organizações que o acolhem. Se o médium relaxa a obrigação, aqui ele fala em obrigação, se o médium relaxa a obrigação de manter o equilíbrio físio-psíquico. O que é isso? O equilíbrio físico juntamente com o equilíbrio psíquico. E se os companheiros que lhe integram o grupo de trabalho vivem estonteados, sem o entendimento preciso dos deveres que lhes competem, torna-se impraticável o aproveitamento dos recursos que se nos oferecem para o bem. Então, meus irmãos, vemos, e não só nessa obra, mas em outras obras de André Luiz também, o quão complexo é esse intercâmbio. Venho recebendo agora preciosas lições quanto a isto, porque cheguei à leviandade de prometer a mim mesmo que prosseguiria depois do sepulcro a corresponder-me regularmente com os leitores de minhas páginas doutrinárias. Então ele fantasiou que continuaria, por que não? Era um desejo dele, se dispunha a tanto, que ele continuaria a se comunicar com os leitores, vimos que ele escrevia num jornal, com os leitores de suas páginas doutrinárias, trazendo lições, agora de além-túmulo. Considerava a escrita e a incorporação mediúnicas ocorrências triviais do nosso aprendizado. Para ele era tudo muito simples. E para nós também. Nós também temos a ideia de que a incorporação, a psicofonia é uma coisa bem simples, mas quanto trabalho não tem o mundo espiritual, os espíritos superiores que regem, que nos auxiliam, que nos assistem nas nossas necessidades, quanto trabalho não terão para nos preparar. E às vezes chegamos ao trabalho tão distraídos, tão esquecidos da seriedade com que devemos tratar a mediunidade, que é um dom divino. Considerava a escrita a incorporação mediúnica ocorrências triviais. No entanto, vim de reconhecer neste plano em que hoje me encontro a desatenção com que assinalamos semelhantes dádivas. Esses fatos amplamente multiplicados em nossos agrupamentos traduzem imenso trabalho dos espíritos protetores.
com reduzida compreensão por parte dos que a eles assistem. Passei a observar o porquê de muitas promessas de amigos que não se realizaram. Então, ele tinha essa ideia de voltar e falar, e quem sabe até escrever, continuar escrevendo no jornal. E agora, diante de tantas dificuldades, começava a se dar conta do porquê que os amigos que tinham partido antes dele nunca retornaram para dizer como é que tinha sido. Bom, meus irmãos, como nós nos propomos a olhar essa mensagem pouco a pouco, sem pressa, mas analisando parte a parte, hoje o nosso tempo terminou. E nós convidamos vocês a retornarem, a continuarem, a seguirem a leitura, porque ela vai ficando cada vez mais interessante. Então, quero deixar com vocês o meu grande abraço, meu muito obrigada, e vamos continuar com certeza.